Olá, tudo bem? Sou Cris Galvão, bióloga, cosmetologista, distribuidora aqui em Brasília, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os persulfatos, os tipos de persulfatos que nós encontramos nos potes colorantes. Eu quero falar com vocês, profissionais, que vocês se liguem nesse tema, mande para os seus amigos, ative o sininho, fique por dentro de todo o conteúdo que a gente está aqui hoje. E vamos para mais um conteúdo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos 3 tipos de persulfatos que a gente encontra nos potes colorantes. Todo profissional, ele precisa primeiramente entender qual é o cabelo que ele está trabalhando. Ou seja, a primeira análise que deve ser feita é sobre a estrutura do cabelo. Por quê? Porque a gente sabe que existem todos os tipos de pontes. Em outros vídeos a gente vai falar melhor sobre as pontes que existem no cabelo. Mas, primeiramente, a gente precisa entender que tem que ser feito um teste de mecha antecipadamente para você fazer uma reação química dessa no tipo de cabelo. A gente fala que um cabelo ele tem um desligamento, ou tem aquelas reações químicas que o profissional não consegue manipular mediante o quê? Mediante anteriormente ele não ter nem reconhecido o cabelo, nem ter preparado aquele fio para receber essa reação química que vai ocorrer lá dentro do córtex. E a gente fala que isso pode ser previamente pensado, pode ser previamente calculado pelo profissional para que não ocorra. Então, o que eu venho falar para vocês hoje sobre? Nós temos 3 tipos de persulfato hoje no mercado. Pó descolorante, ou você faz com persulfato de amônia, ou você faz com persulfato de sódio, ou você faz com persulfato de potássio. Esses são os 3 tipos de persulfatos que existem hoje no mercado. Então, o que acontece? As reações, vou falar um pouquinho da prática para você entender toda essa sequência. Na prática, aquele pó descolorante que você diz geralmente que é um pó que tem uma ação muito rápida, que quando você já coloca ele em contato com a fibra, em contato com a parte capilar, e você já faz aquela reação ocorrer em minutos, às vezes, geralmente nós estamos trabalhando com persulfato de sódio. O sódio hoje, muito utilizado por a maioria das marcas, pela parte de rapidez e uma descoloração que chega num tom desejado, ou seja, ele faz uma abertura de 9, 12, 10 tons tranquilamente com esse tipo de persulfato. Geralmente eles são associados, ou seja, o persulfato de sódio pode vir em conjunto com o persulfato de potássio, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês desses pó descolorantes aqui que a gente tem aqui, que inclusive é da minha distribuição aqui de Brasília, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bem aqui, a gente vai colocar aqui para vocês verem depois direitinho, ele está escrito persulfato de potássio e persulfato de amônia. Aqui, geralmente, a gente vai vir sempre aqui nos ingredientes, tá? Que você vai fazer essa análise aqui. Esse daqui, ele tem um persulfato de amônia e o persulfato de potássio, tanto esse quanto esse aqui também. Então, o que a gente tem aqui no mercado? Esses são 2 tipos de pó descolorante que não tem o persulfato de sódio. O sódio hoje, em contato com o fio, ele além dessa rapidez, dessa agilidade que ele tem, pelo seu próprio composto químico, ele agride mais também, acompanhado do persulfato de amônia e depois do persulfato de potássio. Então, é uma escolha do profissional qual o persulfato que ele vai trabalhar. E deve-se ter uma análise do tipo de fibra, até associado a esse tipo de composto. Por exemplo, você vê aqui que esse pó descolorante aqui, ele é um pó que contém o sistema Plex. Você já vê que nesse daqui, de cor azul, o nome dele próprio é Super Blue, e que ele já não tem o sistema Plex dentro dele. Então, o que eu quero falar para vocês é que tem que ter uma análise muito minuciosa desse tipo de cabelo. Nem todo cabelo está preparado estruturalmente para receber uma reação química que vai acontecer dentro dele. Lembre-se disso, nem todo cabelo. O pó descolorante, que a gente falou sobre esses 3 tipos de persulfato, ele vai entrar em contato com o peróxido de hidrogênio, as oxidantes.
que são a condução, são os condutores, eles são capazes de fazer a condução até o córtex, onde acontecerá a reação química associada a esse peróxido e ele vai fazer toda a despigmentação. A despigmentação é de queratina, de pigmentos, para chegar naquela cor ideal que você quer chegar. Voltando um pouco falando sobre os 3 tipos de peróxidos, nós fazemos análise, você profissional, você pode até pegar um pouquinho de cabelo, recortar e fazer um pouquinho de cabelos e ver a diferença do contato desses 3 agentes com o tipo de cabelo. Por exemplo, cabelo mais finos, muito fininhos, mais sensibilizados, eles precisam de um contato maior com o persulfato de potássio, associado talvez ao persulfato de amônia. Ou seja, o persulfato de sódio, ele vai agredir mais esse tipo de cabelo. Então, você sempre faça essa análise. O persulfato de sódio é um cabelo que ele está estruturalmente ok e que é um cabelo talvez que demore mais a ação dele da descoloração. Sabemos que aqui no Brasil ainda não temos, mas temos um pó descolorante, que ele é o primeiro pó mundial que é conhecido, que ele foi feito com apenas persulfato de potássio. Ele é um pó descolorante que ele não tem acessibilidade, não é acessível ao público nem profissional direito aí. É um pó que as pessoas não têm acessibilidade, nem aqui no Brasil a gente não encontra esse pó descolorante. Ele só tem apenas persulfato de potássio. Então, muitas pessoas me perguntam e falam no dia a dia: Cris, o pó descolorante está demorando a abertura. Por quê? Por que ele demora a abertura? Você vai primeiro fazer a análise dos 3 tipos de persulfatos. Por exemplo, nós temos aqui um persulfato de amônia e potássio que eu disse para vocês. Ou seja, tudo vai depender dos condutores que você tem que fazer a análise necessária para trabalhar aquele tipo de fibra. Então, primeiro você tem que analisar o fio daquela cliente, analisar a estrutura, ver como que está aquela estrutura antecipadamente e depois fazer a análise e ver. Você pode ver no seu salão de beleza, fazer uma análise de qual tipo de persulfato que você está trabalhando. E aí você vai ter até uma análise de qual é o tipo de persulfato que você gosta de trabalhar ou já tem aquela habilidade para trabalhar com ele no seu dia a dia. Lembrando que justamente os tempos de pausa, que esse pó descolorante pode ficar em contato com o cabelo, depende desse tipo de persulfato. O persulfato de sódio, além de ser um persulfato de rapidez, é um persulfato que agride mais e que ele, em contato com a fibra, ele tem que ter uma visualização, tem que ter um profissional de perto sempre fazendo aquela análise. Ou seja, ele às vezes pede um oxidante, um peróxido de hidrogênio mais baixo, para você conseguir trabalhar com melhor qualidade, melhor saúde para aquele tipo de cabelo. Bom, a atuação do pó descolorante, ele vem nos queranócitos, ele vem nos melanócitos da nossa fibra capilar. Por isso eu disse anteriormente que você sempre tem que ter cuidado para não haver o rompimento da fibra. Uma vez que rompida totalmente aquela fibra, ela não volta atrás. Diferente de quando você faz a análise daquela fibra naquele tempo de pausa. Durante aquele tempo de pausa, você faz a abertura, faz uma análise melhor de como está aquela fibra em contato com essa reação química que está acontecendo dentro do córtex capilar daquela fibra. A motivação, o porquê que eu trouxe para vocês sobre esse assunto, é porque eu encontro a maioria dos profissionais que não sabem sobre persulfatos. Ele às vezes não entende porque ele gosta de determinado pó descolorante e não consegue trabalhar com outro tipo de pó descolorante. Então, essas diversificações devem-se ao fato que o profissional ele não sabe sobre esses 3 tipos de persulfato. Agora você sabe, conhece e vai fazer sua análise a partir disso. Espero que vocês tenham gostado. Envie para todos os seus amigos. Espero que esse conteúdo seja para garantir uma melhor segurança no seu trabalho, no seu dia a dia. Um abraço para todos, Deus os abençoe.